Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Arangues Neto e a gente está aqui hoje no curso, começando com Raspberry Pi. Essa é a quarta aula, o que é uma linguagem de programação. Então, dando continuidade, hoje aqui eu vou tentar falar um pouco mais para aquelas pessoas que nunca programaram antes, tá? Então, aquela pessoa que talvez queira programar, mas tem alguma barreira que impede, ou talvez não saiba por onde começar, tá? Se você já sabe programar, eu acho que recomendaria que você pulasse essa aula, tá? Essa aula vai ser um pouco, assim, com um conceito bem básico para aqueles que não conhecem programação, tá? Se você quer mexer no Raspberry Pi e conhece um pouco já de programação, acho que vai ser bem iniciante, tá, o assunto dessa aula. Lembrando que esse curso, a gente tem 16 aulas, lembrando que a aula 0 é apenas introdução. Os códigos estão disponíveis, por exemplo, o código dessa aula aqui vai ficar disponível no meu GitHub, tá? Lá no final do slide dessa aula tem um link para o meu GitHub. O tema que é a linguagem de programação. Hoje a gente não vai estar utilizando o Raspberry, vai ser apenas estar utilizando o computador, rodando alguns códigos de alguma introdução à linguagem de programação Python através do computador. Então, a gente está iniciando essa segunda parte do curso, Programando com Raspberry Pi. A gente vai ter essa aula que é uma aula de introdução à programação de maneira geral, tá? Essa aula vai ser um pouco mais motivadora. Eu não vou conseguir ensinar a todos a programar em apenas uma aula, em apenas 20 ou 30 minutos, tá bom? Mas vou estar indicando para vocês como é que vocês vão poder estar fazendo isso de uma maneira bem mais assim assertiva, bem mais exata, tá? E passando conteúdo bem legal para vocês, recomendação de conteúdo, como eu sempre faço ao longo dessas aulas nossas. As duas próximas aulas vão ser como programar em Python com Raspberry Pi e depois em C. Tá? Essa programação em C com Raspberry Pi vai ser um pouco mais assim rápida, porque o nosso foco, acho que até ao longo do curso, ao final do curso, vai ser realmente utilizando a linguagem Python. Então, assim, hoje eu quero fazer um paralelo com vocês dessa questão de programar, tá? Que muitas pessoas se perguntam: caramba, eu sou muito ruim em matemática, eu sou ruim, eu não sei programar, isso é bem complicado, como é que eu posso começar a fazer isso? Mas, da maneira bem prática, tá bem direta, você só vai precisar de duas coisas para poder saber programar. Que é aprender uma linguagem de programação. Então, você sabendo ler e escrever, você sabe, enfim, escrever um código utilizando a linguagem de programação. Sim, você sabe, eu já estou afirmando, tá? Você vai dizer, não, não sei. Não, você sabe sim, você vai saber. Que você sabendo assim, essa questão do básico, de realmente como é aquilo ali é estruturado, você vai conseguir escrever. E a segunda habilidade é saber contar uma história. Como assim saber contar uma história? Você vai ter um problema para resolver e você vai ter utilizado a linguagem X ou a linguagem Y para resolver o problema daquele jeito. Eu trago aí como motivação para vocês essas três imagens para explicar da seguinte maneira. Quando a gente é um bebê, a gente começa a aprender um idioma. No nosso caso, a gente nasceu aqui no Brasil, a gente, enfim, o idioma português. A gente começa a aprender a falar e também depois a saber o idioma, enfim, a partir de palavras e frases. Então, quando a gente é um bebê, a gente primeiro fala mamãe, papai, bola, fome, sei lá, cachorro, gatinho, e depois a gente começa a elaborar algumas frases, mais um pouco, enfim, estou com fome, estou com sede, mamãe gosto, quero mamãe, enfim, por aí vai. Depois que a gente começa a crescer mais, enfim, no final acho que de entre 1 e 2 anos, a gente começa a querer andar, a gente começa a querer fazer um bocado de coisa que nossos pais vão ficar bem preocupados com a gente. E a gente começa a conversar, na verdade. Então, isso aí faz parte da nossa evolução. Da mesma maneira, depois de um certo momento, a gente começa a pensar por nós mesmos. Tá? A gente vai para a escola, a gente começa a aprender sobre de todas as matérias da escola e a gente começa a pensar. Então, você como programador também, fazendo esse paralelo, você vai inicialmente estar aprendendo algumas palavras e frases que são fundamentais para a linguagem de programação. Depois você vai começar a conversar com a linguagem de programação. E se começar a conversar, seriam fazer programas básicos. E depois você estaria pensando em: eu tenho um problema tal no meu computador, eu vou resolver ele dessa maneira, utilizando uma tal linguagem. Isso seria possível. Assim como eu falei, acabei de falar a frase tal linguagem, a gente tem diferentes idiomas no mundo. Então, parte do mundo fala inglês, parte do mundo fala português, parte do mundo fala espanhol. E a mesma coisa acontece com as linguagens de programação, tá? Tem diferentes linguagens e cada linguagem tem um objetivo definido a tentar realizar. Você vai utilizar uma linguagem para programar, fazer um aplicativo no celular, por exemplo. Você vai fazer outra linguagem para fazer um website. Você vai fazer outra linguagem para poder fazer talvez um produto conectado. Ou talvez, por exemplo, você quer piscar esse LED aqui.
de uma plaquinha feita essa com Raspberry, você vai utilizar uma linguagem específica. Então, isso acontece bastante. Então, assim como os idiomas, nós programadores, também temos diferentes linguagens, tá? Essa imagem aí é uma imagem que foi exibida ao longo desse ano, 2020, das linguagens de programação mais utilizadas ao redor do mundo, tá? E vocês veem aí a linguagem Python como a mais usada. Então, não é por causa do resultado desse estudo, mas é porque o Python é uma linguagem bem fácil, tá? De se aprender, que a gente vai estar escolhendo ela, tá certo? Para poder também estar dando seguimento aqui nesse curso, na introdução, tá bom? Nesse curso de o que é uma linguagem de programação, tá? Então, o que é basicamente um programa de computador? Um programa é basicamente uma sequência de instruções, tá certo? Bem definidas, para realizar uma tarefa. Ah, se eu uso meu computador para navegar na internet, eu utilizo ele através de um browser, do navegador da internet. Então, nesses três ícones que tem aí, o mais à direita é o navegador. Então, eu vou lá, abro ele, digito ele no site, vejo as imagens, vejo os textos através do navegador da internet. Se eu quero pintar, quando eu era pequeno, enfim, eu usava bastante o computador para navegar, fazer pesquisas da escola, escrever documentos, como essa imagem mais à esquerda, e a imagem do meio, o Paint, que eu gostava de desenhar também quando era pequeno. Então, esses são programas de computador, e cada um são softwares, tá? Um programa de computador é um software, e cada um tem uma função bem específica, bem determinada para isso. Então, eles têm essas tarefas. Então, dentro, por exemplo, do Paint, tem vários diferentes trechos de código, cada um faz uma coisa diferente. Tem um que é recortar, tem um que é copiar, tem um que é colar, tem um que é pintar com azul, verde, e por aí vai. Mesma coisa no editor de texto. Mesma coisa também no browser de internet, tá? Então, como é que a gente começa a querer programar? Se você começa a pensar em um problema para resolver, tem essa frase aí, tá certo? De um livro que eu vou estar indicando para vocês depois, do curso Python for Everybody. Se você começa a pensar em um problema, você já pode estar resolvendo ele de alguma maneira. Então você vai estar utilizando um software, uma linguagem de programação, para poder resolver isso de certo modo. Tá? Da mesma maneira de como funciona o computador, a gente tem entradas e saídas. Nós somos usuários, nós estamos aí, enfim, dando essas entradas a partir do keyboard, enfim, do teclado, a partir do mouse, tá? E a gente também tem essas saídas, que são alguns sinais que vão ser visuais, enfim, podem ser sonoros, que vai ser, enfim, alguma resposta, tá? Isso é um funcionamento, assim, baixo nível, enfim, em termos de elementos do computador. Com o nosso programa, a gente vai ter um fluxo de execução do programa. Então a gente vai ter, de certo modo, as entradas desse programa e também vão ter as saídas. Se a gente está fazendo algum programa para fazer uma operação matemática, por exemplo, essa entrada do programa vai ser um número e a saída consequente também, enfim, um número, tá? Então a gente começa a ter exemplos como esse, tá? E, enfim, e por aí vai, tá? Então, e a gente vai estar mostrando isso ao longo do fluxo do programa. Tá? Como eu dei esse spoiler anterior, eu avisei para vocês, Python, tá bom? A gente vai estar focando em Python porque ela é uma linguagem um pouco mais fácil de aprender do que outras, por exemplo, C, C++, tá? Que são linguagens mais baixo nível. A linguagem Python um pouco mais alto nível foi inventada ainda nos anos 90, tá? Ela é um pouco mais nova ainda do que algumas outras linguagens mais tradicionais aí dos programadores, dos engenheiros de software. Todo programa ele é construído em blocos, tá? Não ache que a gente vai estar, por exemplo, fazendo um programa assim do nada, tá? Então, tem uma ordem de tarefas bem executadas de como é que um programa pode estar sendo feito, tá? Então, isso também vai acontecer com a gente e a gente pode estar mostrando isso a partir de algumas expressões, tá certo? Da mesma maneira que em uma língua a gente tem algumas palavras que são, como por exemplo, por favor, obrigado, a gente poderia dizer que essas são palavras meio que reservadas. Numa linguagem de programação isso também acontece, tá? Então eu vou estar guiando vocês, de certo modo, a um modo da gente estar programando sem vocês estar instalando nada no seu computador, tá? Isso vai ser feito de que maneira? Isso vai ser feito utilizando o Google Colab, tá? Eu estou aqui com o meu browser, tá? Vou estar mostrando aqui para vocês. Deixa eu só botar aí na tela. Se você tem uma conta do Google, uma conta do Gmail, tá? A gente tem um Colab Notebook, tá? E a gente vai poder, por exemplo, tá colocando, enfim, alguns trechos de código do Python e pedindo para o Google estar executando. Então, eu já criei esse no meu notebook aqui. Se você provavelmente não sabe ainda como acessar isso, qualquer coisa você coloca lá no Google
Colab, Google Colab, e se você já tem uma conta Google, você vai automaticamente para essa página do Drive, que você vai ver esse íconezinho aqui parecendo infinito, tá? Que é o Google Colab. Esse arquivo já está aqui porque eu criei ele para poder estar mostrando para essa aula da gente, tá? Então, assim, eu estava falando que tem algumas palavras que são reservadas, tá? Na linguagem de programação. E essas palavras, elas são reservadas para a gente poder fazer algum fluxo lógico com elas. Por exemplo, palavras como and, or, são algumas palavras que a gente poder estar fazendo algumas comparações, certo? Então, uma linguagem de programação, pessoal, ela segue uma lógica sequencial, tá? Então, por exemplo, se eu chego aqui, eu posso começar a definir variáveis, tá? Acho que vocês estão observando bem, certo? Tem algumas palavras reservadas. Eu vou primeiramente estar definindo uma variável que é um número. Vou fazer algumas operações matemáticas básicas. Eu quero definir a variável end igual a 2. Só que end é uma palavra reservada no Python. Se eu fizer isso, vocês viram aqui como é que eu acabei de rodar, tá? Quando eu aperto esse play aqui, como se fosse para rodar um código, vocês vão ver que esse end deu um erro, tá? Porque ele vai dizer que invalid syntax. Isso não pode. Então, se eu definir uma variável a igual a 2, isso vai ser permitido. Por quê? Porque a não é uma palavra reservada, enfim, na verdade é um caractere, e isso está disponível para mim. Então, eu posso definir a igual a 2, b igual a 5. E notem que C igual a menos 1. E eu vou redefinir A. Tá certo? Fiz essa operação aqui. São algumas operações básicas. Nada aconteceu. Notem que eu fiz C igual a menos 1. Tá? Porque A já existia. Só que se eu fizer, por exemplo, CC igual a menos 1. Notem que vai ter um erro. Por que vai ter um erro? Porque esse AA não foi definido. Tá certo? É uma variável que eu não tenho. Então, fiquem atentos de quando é que vocês estão no caso, escrevendo bem o código, cuidado para não colocar nenhum caractere a mais ou a menos, tá? Isso importa, tá? E às vezes ele é meio chatinho. Só lembro que essa lógica que eu vou estar. Desculpa, esses termos aqui que eu vou estar tentando falar para vocês, eu até peço desculpas se não ficar uma aula assim tão bem entendível, mas assim, tem muitos conceitos a ensinar uma linguagem de programação. Eu estou de uma maneira bem rápida aqui nessa aula, introduzindo alguns conceitos do que é uma linguagem de programação, que foi essa questão que eu falei para vocês, que a gente transforma algumas operações em execuções no nosso computador. Então, por exemplo, se você tem alguma tarefa que todo dia você recebe a meio-dia um e-mail do seu trabalho informando, sei lá, quantos processos você vai ter que realizar da tarde, ou enfim, para entregar no próximo dia. Ou todo dia você quer saber, antes de chegar na academia, quais são os exercícios, a série de hoje. Então você poderia, por exemplo, ter um software, você ter um programa que fizesse isso. Então você pode estar, por exemplo, querer transformar isso em realidade, tá? Então você poderia estar fazendo um software, tá? Um programinha. Você mesmo, tá? Quando eu digo. Não é alguém fazer, não. Já talvez está fazendo isso. Alguma coisa que respondesse e-mails, por exemplo, automático, tá? Então, assim, são coisas desse tipo. Hoje eu tenho o desafio de estar ensinando isso para vocês de novo, tá contextualizando. Só que é bem complicado para mim, apenas uma aula, conseguir explicar tudo isso. Então eu vou estar indicando ao final dessa aula, onde é que vocês podem estar vendo esse básico, essa lógica, esses conceitos, tá? De linguagem de programação. Lembrando que isso aqui é sequencial, voltando. Então, se eu chegar aqui nesse meio do código aqui e, por exemplo, e pedir para ele imprimir o valor da variável A, como eu estou aqui nessa terceira linha, se eu estou na terceira, eu já executei a primeira e a segunda, é esperado que ele imprima 2, certo? Vou colocar aí. Notem que eu vou colocar A aqui de novo e A no final. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que vocês entendam essa questão da sequencialidade. Porque notem que eu estou alterando alguns valores de A, certo? Então, inicialmente, eu estou aqui na terceira linha, eu só tenho A definido anteriormente lá, tá? Na quarta linha eu faço uma operação com A, tipo a partir de A, mas não alterando o valor dele, então o A se mantém o mesmo. Vocês veem que ele depois, na quinta linha, eu imprimo novamente o A e ele mantém o valor de 2. Mas naquela minha última linha lá, depois eu alterei o valor para 5 e imprimo novamente. Na medida que eu imprimir novamente, vocês veem que esse valor foi alterado, certo? Então isso aqui é um exemplo para poder estar mostrando essa sequencialidade. Ok. E agora a gente vai ver algumas dessas questões aqui que eu tô com esse slide aí meio como se fosse uma minha colinha, tá? Para poder estar sabendo como é que a gente vai seguir aqui nessa aula aqui, tá bom? De hoje. Então botando aqui um pouco mais o zoom aí para que vocês vejam bem, tá? A gente vai ver o que são essas expressões booleanas. Essas expressões booleanas vão ser basicamente um sim ou não. Como assim um sim ou não? É que você tenha a ideia de que aquilo que foi retornado para você aconteceu. Por exemplo, eu posso chegar aqui no meu código
e querer saber se A é igual a B, tá? Notem que isso aqui é, é verdadeiro, é true. Ou seja, sim. Por que sim? Lembrando que isso é um código sequencial, eu rodei aqui anteriormente, que A é igual a 2, B igual a 5. Notem que eu fiz outras operações aqui. Eu defini o C e defini o A novamente. Só que eu defini o B como 5 na linha 2. E aqui nessa linha, eu não vou contar para dizer, lembra que linha é essa, mas seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta linha eu defini que é igual a 5. Então notem que eu estou querendo saber se A é igual a igual, esse igual a igual. Isso é sintaxe, tá? Entendam. Isso aqui não é porque, tipo, veio do acaso, isso aqui é uma sintaxe, tá? E ele retornou para mim que A é igual a B. Se eu quiser saber, será que A é maior que B? E aí, ó, ele retorna para mim também. False. Então, esses operadores aí, a gente vai ter alguns que vocês vão estar vendo, que são operadores, esses aqui são as expressões, tá certo? Eles têm esses operadores e vão ter essas expressões booleanas, false ou true. Tá? Isso é muito importante para a gente, porque a gente vai poder estar fazendo algumas condições, tá acionando isso para que coisas aconteçam. Tá? É como uma estrutura de programação acontece. Então, por exemplo, eu posso estar querendo informar para vocês que, vamos lá, aqui mesmo, tá, vou estar. Eu posso tentar falar aqui, por exemplo, eu vou estar definindo novamente, tá? A e B. Vou definir agora A como 4, B igual como 5. E agora eu quero saber que, tá, vou colocar C também, tá certo? C vai ser 10. E agora eu vou fazer uma condição. Essas três primeiras linhas foram, no caso, linhas de declarações de variáveis, tá? Lembrando que são três variáveis números, são números inteiros. E agora eu vou começar a fazer algumas expressões aqui. Então eu vou fazer um se. Aí eu chego aqui e vou começar a fazer algumas expressões, tá certo? Notem que isso aqui, eu sei essa sintaxe, tá? Então eu vou falar assim, se A for maior que B, notem que isso aqui está sendo uma comparação, tá certo? E também, no caso, se for maior que B, a gente quer definir agora, por exemplo, uma nova variável D como 10, certo? Caso isso não aconteça, lembrando que tem esses dois pontos aí, tá certo? Ao final dessas expressões de condições, desse if, por exemplo, desse else. Esse else é tipo um se não, tá bom? Então, eu quero definir D como 100. E aí eu vou rodar isso, tá? Eu rodo na primeira vez, para garantir que tá tudo tranquilo. E depois, novamente, eu vou querer informar, eu vou fazer o print, tá? Esse print, isso aqui é uma função, tá? E já a gente vai ver o que é uma função, a gente vai criar uma. Ele vai imprintar para a gente na tela o valor dessa variável D. Notem que se A for maior que B, certo? Isso aqui é verdadeiro? A é maior que B? Não, isso é falso, a gente viu, tá? O A não é maior que B, o B é 5. E se for C for maior que B, C é maior que B, 10 é maior que 5. Sim, é verdadeiro. Mas se isso acontecer, o D seria igual a 10. Note que isso não aconteceu, então o D é igual a 100. Tá? Isso é um processo que é enfim, são execuções, tá certo? Condicionais. Notem que a gente está condicionando aí que isso aconteça. Tá? Então, notem que isso você vai poder estar estruturando operações lógicas a partir de estruturas como essas, tá certo? A gente também tem outro operador chamado elif, que também a gente pode colocar, por exemplo, depois desse if aqui, a gente pode colocar um elif. Tá? Então, caso essa primeira coisa aqui de cima, se essa primeira condição aqui não aconteceu, eu posso chegar também através de um elif. Por exemplo, se o A, se o B for maior que A, certo? Essa é a primeira condição. Deixa eu colocar aqui assim. Ou B igual a 50, aí eu quero que D seja 500. Isso é mais uma condição que foi acionada por mim, tá certo? Notem que, se isso aqui acontecer, D vai ser igual a 10. Se não, aí a gente vai fazer outra comparação. Se o B for maior que o A, ou, nota que tem um ou agora, B igual a 50, D igual a 500. Se nem isso aconteceu, D vai ser 100, tá certo?
Então, eu rodo novamente e a gente tem D sendo 500. Por quê? Notem que isso é uma operação de novo. Estou reforçando isso, tá? É sequencial. Então, se isso aqui não aconteceu, não aconteceu. A gente vai para isso aqui. Opa, isso aqui aconteceu, aconteceu. Então, D igual a 500. Notem que a gente nem fez esse else aqui, porque D igual a 100, tá certo? Então, é bem importante observar. Colocando aqui agora igual, tá certo? Nota que sendo igual, nem isso aqui aconteceu, nem isso. Então, a gente vai para o último caso, que seria esse D igual a 100. Tá? Algumas perguntas que podem acontecer por alguns de vocês, tá? De algumas coisas relacionadas ao Python. Algumas linguagens de programação, ao final de cada statement, você bota um ponto e vírgula. Tá? Isso no Python não é necessário você fazer. Tá? Notem que rodou, tá? Mas, por exemplo, isso aqui no Python, deixa eu só copiar aqui. Não precisa, tá? Então, isso aqui não faz sentido, tá certo? No Python. Acho que o Google, isso aqui foi uma coisa do Google Colab, mas quando a gente roda, geralmente no Python isso não se torna necessário, tá? Pronto. Então notem que isso aqui, a gente cobriu tudo isso aqui, tá? Dessas expressões booleanas, alguns desses operadores lógicos e execuções condicionais, tá? Rapidinho, passando para a segunda parte, tá? Isso aqui é uma introdução bem rápida. A gente vai fazer algumas outras coisas. Que outras coisas são essas? A gente tem algumas funções. Então, assim, parem para se perguntar quantas vezes a gente faz várias coisas no computador que são repetitivas. E em programação isso também acontece. Tá? Então, de certo modo, a gente, por exemplo, já tem algumas funções prontas no Python. Tanto algumas funções internas, algumas funções matemáticas também, que tipo, eu não preciso estar somando isso na mão. Né? Tipo, você vê que eu boto um número mais outro, ele já soma. Então, por exemplo, eu poderia estar começando a fazer alguma função para mim também, que eu estou adicionando. Eu coloquei ali funções adicionadas por você. Tá? Então, a gente vai, por exemplo, tá criando uma função aqui. Eu vou criar aqui esse def, é definir uma função. Eu vou colocar, por exemplo, soma 3. Soma 3, no caso, vai ser uma função que... Calma. Como é o nome? Eu posso chegar aqui e... Deixa eu pegar alguma ideia aqui, estou sem ideia. Tá bom. Vou fazer uma função multiplica 10. Tá. Multiplica 10 vai ser uma função que tem como entrar no número, definir essa variável número, tá certo? Dois pontos aqui. E eu vou retornar. Vou retornar outra variável. Então, vou chamar aqui uma variável de retorno, é igual a número vezes, tá? A operação de vezes é isso aqui. E eu retorno, retorno. Tá? Cuidado para depois vocês não estarem misturando essas palavras, tá? Lembrando que tem umas palavras que são reservadas. A palavra return, por exemplo, é reservada no Python, tá? Então, vocês veem que eu estou passando aí o retorno, tá? Então, eu posso chegar aqui no meu código, definir novamente uma nova variável c igual a 5, e eu vou definir uma variável d igual a multiplica 10. Olha, ele já completa para mim às vezes. Eu quero isso aqui de 10, tá certo? Por último, eu vou fazer aqui printar d. Então, eu chego aqui agora, ele completou com uma coisa ali que eu não queria, só quero d. De novo, cara. Agora vai. Então, eu fiz uma função, defini o valor c igual a 5, defini uma nova variável, outro valor d igual a multiplica 10, onde multiplica 10 foi uma função que eu criei, onde essa função pega qualquer número que eu entrei e multiplica por 10, tá? Então, o meu retorno ali de d foi 100. Por exemplo, se eu tenho 2.2 como entrada, notem que meu retorno vai ser 22.0. Por que agora está ponto zero antes não? Porque isso aqui é o tipo da variável, tá certo? Essa variável aqui, c igual a 5, é uma variável inteira. Esse 2.2, notem que é um número com vírgula. E em programação a gente chama isso de um float, tá? Então, por exemplo, a gente fez uma função aqui, tá? O Python também tem algumas funções built-in, que são algumas funções prontas, tá? Então a gente, por exemplo, pode chegar aqui e querer imprimir o tipo da variável. Então, por exemplo, eu vou chegar aqui print type de C e tipo de D. Notem que agora aqui a gente vai... cuidado, tá? Ele às vezes... Enfim, você chega aqui... Faltou o N, tá? Vejam como ele é legal, que ele às vezes
retorna, né? Onde é que você está errando. Então, você vê ali o 22, que eu tinha colocado anteriormente, e depois outras funções internas do Python, por exemplo, o type, ele está retornando para mim o valor da variável C e o retorno da variável D, tá? Então, vejam aí que algumas outras funções meio que foram adicionadas, tá? Para finalizar essa aula, como é que a gente pode estar repetindo algum processo? Então, por exemplo, digamos que eu queira estar contando e fazendo isso 5 vezes seguidas. Então, por exemplo, a gente talvez possa colocar isso dentro de um loop, tá? Loop é um procedimento que a gente retorna e faz algumas coisas repetidas vezes. Então, por exemplo, eu vou definir aqui uma nova variável que vai ser chamada de A, só que A não vai ser um número, vai ser uma lista. Então, A vai ser, por exemplo, alguma coisa desse tipo. Tá? E notem que eu vou até colocar curso. Tá? Então, esse A é uma variável que é uma lista. Tá? Ela tem duas variáveis que são inteiras, três, desculpa. Tem uma variável que é float e tem uma variável que é uma palavra que é uma string, tá? Que é um conjunto de caracteres. Então, ó, só para vocês verem, isso aí está sendo reconhecido, tá, pelo Python. E a gente agora quer, por exemplo, estar imprimindo cada valor. Como é que eu faria isso? A partir da minha função print, eu chegaria aqui, faria print A igual a zero, tá? E notem que eu tenho que chegar e fazer isso. Lembrando que essa lista começa de 0 e vai 0, 1, 2, 3, 4. Então seria isso aqui. E assim, dessa forma, eu imprimo todo o conteúdo da minha lista, dessa minha variável A. Mas notem que isso aqui é chato. Eu não quero estar fazendo isso o tempo todo. Então tem outra maneira, bem inteligente, de eu estar fazendo tudo isso aqui que eu fiz, essas 1, 2, 5 linhas, em apenas 2 linhas, que é o quê? For i, certo? In a, print i. Para todo o conteúdo dentro de A, você vai printar o conteúdo. E em apenas 2 linhas, eu fiz aquela mesma coisa. Então isso é uma estrutura de repetição, onde notem que eu estou evitando gastar mais linhas de códigos para fazer a mesma coisa, tá certo? Então isso aí vai otimizar bastante seu código. Bem, você vai poder estar aprendendo isso mais, como eu disse, deixa eu mostrar aqui agora, nesse livro aqui, tá? Por exemplo, deixa eu só puxar ele. É um livro no curso bem legal, esse livro aqui, Python para Todos, tá? É um livro gratuito, tá certo? Que ele está disponível aqui, ó, nesse curso, tá bom? É um curso do Programming for Everybody, Get Started with Python, tá? Que é um curso começando com Python. Tem 2 QR Codes aí, tem um link para o livro do Python for Everybody, só que já traduzido para português. Tem esse livro também em inglês, tá? E também tem um link para o curso do Coursera. Eu recomendo fortemente que vocês possam estar aprendendo um pouco mais sobre Python, não apenas para estar usando o Raspberry, mas pela sua vida também, através desse curso, tá? Você está fazendo curso comigo aqui, mas também recomendo outros cursos, tá? Eu não fico só dizendo que todo o meu material vai ser o melhor do mundo, tá? Então eu recomendo fortemente para vocês outro material, tá certo? Bem, eu acho que era isso, tá? O conteúdo que eu queria estar mostrando para vocês hoje, tá? Na próxima aula a gente vai estar programando em Python no Raspberry Pi, tá? E depois utilizando, no caso, a linguagem C, tá? Eu espero que vocês tenham gostado hoje da aula de hoje, tá? Lembrando que essa foi a aula 4 de 16 do nosso curso. Vocês também agora também têm tanto um novo link aí para acessar, que é o link do Medium, tá? Onde eu vou estar também colocando alguns posts relacionados ao material do curso, tá? Então vai ser outra ferramenta que está me comunicando aí com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse curso, tá? Desculpa, a gente não está mexendo provavelmente com Raspberry Pi nessa aula, mas na próxima a gente vai estar programando Raspberry Pi ou programando no Python com o Raspberry Pi, tá? Então, tudo isso que a gente fez aqui hoje foi de maneira no computador. Na próxima aula vai ser de fato no editor de texto no Raspberry Pi, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e fique comigo para as próximas aulas. Curta, compartilhe, enfim, chama um amigo teu que quer aprender sobre Raspberry Pi para esse curso, quer aprender sobre Python, manda essa aula aqui para ele e por aí vai. Forte abraço.